Oi, oi pessoal, boa noite. E hoje o nosso assunto é sobre o nosso segundo cérebro. Inclusive, às vezes se você aí já fez de tudo para emagrecer, principalmente aí já aumentou sua dosagem de treino e já fez aí uma dieta, né, restritiva com baixa calorias e mesmo assim você não está conseguindo eliminar aquela pochetezinha, aquela gordura localizada, pode ser que o seu intestino não esteja funcionando a todo vapor e isso aí está travando o seu metabolismo, está bloqueando totalmente o emagrecimento. Então, hoje a gente vai falar mais a fundo sobre isso e vocês vão entender, né, o que precisa ser feito para melhorar esse quadro aí, tá bom? Bom, gente, primeiro ponto. Às vezes, quando a gente fala, né, de perda de peso, é muito assim, né, na nossa cabeça, logo imediatamente, fazer, né, restrições calóricas, né, reduzir aquilo que a gente está comendo. Só que nem sempre é isso, né, que vai resolver. Às vezes, num certo momento, você pode ter resultados, mas depois seu corpo estagna ou você recupera aquele peso que foi perdido, recupera ele novamente, justamente porque você não se atentou a vários fatores que podem estar influenciando aí nesse processo. Então é muito importante a gente se atentar a tudo que pode estar acontecendo para que esse processo aí seja realizado de uma forma eficaz, para que você realmente tenha resultados, né? Então vamos entender aqui primeiro o que acontece, né? Primeiro ponto, gente, o nosso intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Estudos hoje em dia, pesquisas que foram feitas, descobriu que o nosso intestino, ele tem tanta ligação com todas as partes do nosso corpo, como o nosso cérebro. Inclusive, né, o seu intestino pode estar te influenciando a querer comer mais carboidrato, a comer mais doces. Então, não é simplesmente uma questão da mente ali, de controle emocional, mas também fisiologicamente, se o seu intestino aí não estiver funcionando bem, se você não estiver levando os nutrientes certos para ele, fazendo as estratégias certas, ele pode estar fazendo você extrapolar um pouquinho mais aí na alimentação e, consequentemente, não ter um resultado satisfatório no emagrecimento. Então, o que acontece? O nosso intestino, ele é como se fosse a mãozinha da gente assim, ó, os dedinhos assim, tá? Por quê? Ele tem microvilosidades, é como se fosse umas ondinhas assim mesmo. E nessas microvilosidades, eles têm essas pequenas aberturas que é onde os nutrientes passam. Então, o que acontece? Quando você come uma comida, né? Essa comida é digerida, metabolizada, né? E ela precisa ser absorvida. Então, as vitaminas, os minerais, a proteína, o carboidrato, tudo isso precisa ser absorvido para conseguir fazer as funções, né? Para desempenhar suas funções aí no nosso organismo. Já tem uma live aqui que eu falei sobre isso, tá? Expliquei mais a fundo. Então, quando você come ali um pedaço de carne, um pedaço de pão ou um prato de arroz com feijão, por exemplo, essa comida ela vai ser digerida e quando chega no seu intestino, as vitaminas, os minerais, nessas proteínas que vão ter virado aminoácidos, precisam passar por esses espacinhos assim para cair na corrente sanguínea e desempenhar a sua função, tá? E esses espacinhos aqui que a gente tem no nosso intestino, eles são a conta para esses itens passarem, tá? Isso é uma proteção, aqui é uma barreira que a gente tem de proteção para o nosso corpo. Por quê? Porque a gente não come só vitaminas e minerais, né? Acaba que no meio dessa alimentação vem ali substâncias que não deveriam ser consumidas, vem coisas aí, né? Por exemplo, bactérias mesmo que não deveriam passar aqui, tá? Então essa barreira ela tem que ficar bem fechadinha, né? Essa barreira do nosso intestino ela tem que ficar bem fechadinha para ela bloquear a entrada de qualquer patógeno, qualquer coisa que possa nos fazer mal aí, tá bom? Só que o que acontece? O nosso intestino, de acordo, né, com o que a gente faz no nosso dia a dia, com a nossa alimentação, essa barreira que a gente tem, ela pode se abrir.
E se ela se abre, não vai estar passando apenas mais vitaminas, minerais, nutrientes, mas alguns patógenos também podem entrar. E quando eles entram, eles caem diretamente na corrente sanguínea, levando aí a uma inflamação do nosso corpo, né? Prejudicando a nossa saúde, né? Então, é muito importante a gente preservar essa integridade do nosso intestino, tá? Fazer essa preservação, porque se ele não tiver fechadinho, não tiver preservado, isso aqui vai contribuir para uma série de outros fatores aí, tá? Primeiro que essa inflamação, e como a gente sabe, quanto mais inflamado o nosso corpo tá, mais dificuldade a gente vai ter de queimar gordura. Por quê? Porque essa inflamação aí, durante ela, é liberado alguns hormônios, algumas, né, substâncias que vão contra o processo de emagrecimento, que bloqueiam o emagrecimento, porque o nosso corpo ele entra num estado de alerta, tá? É como se ele estivesse em perigo, em risco, então ele decide poupar energia, né, para, né, passar por esse problema futuro aí, que ele ainda não sabe o que é que tá rolando, ok? Outro detalhe aqui, gente, que essa absorção que a gente tem no nosso intestino aqui, se ele tá, né, com essa impermeabilidade, a tendência é que a gente tenha dificuldades também de absorver vitaminas e minerais, podendo levar aí a carências nutricionais. E se falta nutrientes, o nosso corpo não vai funcionar bem e também a gente não vai conseguir queimar aí gordura, não vai conseguir aí chapar a barriga, que é o nosso grande desejo, certo? Então, aquela enquete que eu fiz para vocês, falando de alguns sinais e sintomas, são pontos importantes para vocês identificarem se o intestino ele está funcionando ok. Porque se você solta aí puns fétidos, né, fedidos, fedorentos, com frequência ao longo do dia, tá? Não é assim uma vez ou outra, né? Porque às vezes um dia que você comeu uma coisinha ali mais pesada, uma coisa que deu mais gases, né? Pode rolar isso. Mas se frequentemente, né, durante a semana, você fica soltando muito pum, fedorento aí, né? Se você fica com o abdômen distendido, ou seja, inchado, se você sente até mesmo dor de barriga, uma cólicazinha na região abdominal, né? Se você aí tem flatulências, ou seja, sente a barriga como se fazendo um barulhinho ali, né? Um movimentozinho. Tudo isso aí é sinal que esse intestino não está funcionando bem. Então, esses sinais, né, é um ponto básico ali. E se você observar o formato do seu cocô, ele também vai falar muito sobre isso, tá? Eu mostrei uma tabela para vocês, eu acho que eu não consigo colocar essa tabela aqui. Eu queria muito colocar essa tabela aqui para vocês, mas eu tentei ver até um filtro aqui. Ah, deixa eu ver esse aqui, eu acho que é esse aqui. Eita, gente, vai ficar meio bagunçado assim, mas não é isso que eu tô procurando, não. Eu queria colocar tem uma tabelinha. Queria mostrar. Ah, tá, deixa eu ver se eu vou conseguir subir a imagem aqui. Eu acho que eu não vou conseguir subir a imagem. O meu Instagram, ele anda meio bugado, mas é isso. Eu deixei aquela imagem, eu postei ela nos stories, né, mas depois eu reposto aqui qualquer coisa, que é o formato do nosso cocô. Então, a gente tem ali na escala de Bristol 7 formatos de cocô, tá? E o nosso cocô, ele tem que ficar entre o formato 3 e o 4. O que é esse formato? É como se fosse uma banana, ou seja, um cocôzinho inteiriço ali, tá? Esse seria o formato ideal do nosso cocô. Por quê? Se o nosso cocô está saindo, né, em pedaços ou com muitas rachaduras, ou seja, um cocô ali mais duro, isso significa que a gente está com o nosso intestino não funcionando bem e provavelmente está faltando hidratação ali, tá? Agora, se o nosso cocô tem o formato 5, 6 e 7, que é o quê? Um cocô pode estar mole, mas mais despedaçado, não forma, né, essa salsichinha aí. E dependendo do nível, né, até mais molinho ali, lembrando até uma diarreia mesmo,
Isso é sinal também que o nosso intestino não está funcionando bem. E nesse detalhe aqui, quer dizer que a gente provavelmente está com uma grande permeabilidade, ou seja, o nosso intestino ele não está fechadinho, ele não está funcionando como uma barreira protetora. Então ele está deixando passar patógenos que vão estar inflamando o nosso corpo aí cada dia mais e atrapalhando a absorção de nutrientes também, tá? Então esse formato do cocô tem muito a ver com como que anda a saúde do nosso intestino, tá? Outro ponto aqui, gente, igual eu falei, que no formato 1 e 2, que é aquele cocô mais durinho, provavelmente às vezes você vai estar tendo alguma dificuldade para ir ao banheiro, vai ter que fazer uma certa força a mais ali, né? Ou fica até mais de um dia sem ir ao banheiro. Aqui é que tá faltando uma hidratação. E nesse caso aqui, é muito interessante você fazer aquele consumo da água em jejum. Começa aos pouquinhos, 200, 400, né, 600 e vai aumentando essa quantidade até chegar em torno de 700 ml, porque aí você vai conseguir potencializar, né, para a eliminação desse cocô. Porque se você tá com esse cocôzinho duro, quer dizer que você tá tendo dificuldade de eliminar ele. E se você fica com ele ali no seu cólon, né, que é uma parte ali do nosso trato digestório, que fica armazenado as fezes, esse cocô armazenado ali, ele está inflamando o seu corpo. Então, essa constipação, ela leva a uma inflamação ali no seu corpo. Porque pensa aqui comigo, o cocô e o xixi é resto de resíduos que tem que ser eliminados, que tem que ser jogado fora. São coisas, são toxinas que não deveriam estar mais no nosso corpo, por isso que a gente faz eles. Agora, uma pessoa que é constipada, esse cocôzinho, ele fica guardado ali, tá? Então, ela fica absorvendo aquele cocô, aquela água daquele cocô. Por isso que ele fica mais durinho e isso ela acaba absorvendo toxinas juntos. E aqui mais um detalhe, se você não bebe água direito, você provavelmente está bebendo água de cocô. Por quê? O nosso intestino ele tem essa função de absorção. Então, se está faltando hidratação e a gente precisa de água para fazer, né, as funções vitais, que é o que? Te manter vivo, o seu corpo é tão inteligente que ele vai tentar tirar essa água de onde dá. Então, ali o cocô é onde ele faz essa absorção. Então, ele absorve a água que está ali no seu cocô para utilizar para, né, as funções vitais. E com isso, ele está absorvendo junto o que também? Toxinas, inflamando ainda mais esse corpo. Inclusive, é um detalhe, né, de quem é desidratado, às vezes o cabelo ressecado, pele ressecada, justamente por isso. Porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele pega essa hidratação aí, né, que ele precisa de outras partes do nosso corpo, tá? Porque ele precisa manter as funções vitais ali, né, manter o nosso organismo funcionando, ok? Então, isso aí já são sinais que esse intestino não tá funcionando, tudo bem, não tá ok. Outro ponto aqui, eu falo que esses mofos vai acabar com a minha saúde mesmo. Outro ponto aqui também, gente, é o que acontece. Igual eu falei pra vocês, o intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro, ou seja, ele manda comandos, ordens aí para o nosso corpo funcionar de determinada forma, tá? Então, ele tem uma ligação bem grande com neurotransmissores, né? Então, ele tá ligado diretamente com o nosso cérebro. Então, vamos supor, se você faz uma alimentação muito rica em carboidratos refinados, muito rica em doces, por exemplo, né, refrigerantes, a tendência é que o seu paladar, né, você busque mais por esses alimentos. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em controlar e elas sentem até mesmo um certo vício. Não só pelo teor, né, pelo açúcar ali que causa essa certa dependência, mas porque ela come tanto isso que ela faz uma modulação da microbiota, ou seja, das bactérias que ficam lá no nosso intestino, elas modulam essa microbiota e isso faz com que elas desejem mais esses tipos de alimentos, porque eles que são a fonte principal de nutrição para essas bactérias, tá? Então, isso aí
vai ter esse efeito negativo também para uma pessoa que busca o emagrecimento, ok? Bom, e pensando aqui, o que que faz a gente chegar a esse desequilíbrio, esse mau funcionamento do nosso intestino? Justamente esse desequilíbrio entre as bactérias. Porque lá no nosso intestino, a gente tem bactérias que são do bem, vamos dizer assim, que são benéficas, e os patógenas, né, que são as bactérias ali patogênicas, bactérias do mal, vamos dizer assim. Então, quando a gente tem uma alimentação rica em alimentos industrializados, rico em açúcar refinado, carboidratos refinados, doces, né? Além de outros fatores. Então, por exemplo, se você passa por muito estresse, se você bebe bebidas alcoólicas, fuma, toma remédios e antibióticos, por exemplo, você acaba fazendo um descontrole nessa balança. Você reduz as bactérias do bem e aumenta essas bactérias patógenas, onde você faz esse desequilíbrio da barreira aqui e também vai ter essa tendência a querer mais alimentos doces e mais carboidratos, alimentos ricos em gordura, que é o que ali? Aquelas pizzas, hambúrgueres e por aí vai, tá? Então, o que que acontece? Esse é um fator que interfere ali, principalmente no início de uma dieta, porque as pessoas têm dificuldade a dizer não pro pãozinho, né, pro doce, justamente por causa disso, porque é uma necessidade tão grande de comer esses alimentos que a pessoa às vezes não consegue se controlar. Aí, se a pessoa também tem fator emocional associado, aí tudo vai por água abaixo. Por isso que às vezes para algumas pessoas seguir uma dieta prescrita é muito difícil, né? Por isso que para algumas pessoas elas fazerem proibições, restrições, deixar de comer alguns tipos de alimentos, para elas se torna uma missão praticamente impossível, porque vários fatores, né? Inclusive esse fator fisiológico aí da saúde intestinal vai fazer ela querer comer mais esses tipos de alimentos. E isso aí atrapalha. Por quê? Imagina aí, se todo dia você come um hambúrguer, todo dia você come uma pizza, isso vai influenciar sim no seu processo de perda de peso, de emagrecimento aí, tá? Então, como que a gente faz para equilibrar esse intestino para que ele funcione a favor da queima de gordura? Você precisa ali investir em pré e probióticos. O que que é isso? Probióticos são ali as próprias bactérias, né, do bem, as bactérias benéficas que vão colonizar esse intestino e fazer com que ele funcione bem. Então a gente pode fazer aí a suplementação, né, no mercado, hoje em dia nas farmácias tem pronto para comprar, mas o ideal mesmo é um manipulado, porque aí o Nutri vai avaliar a sua real necessidade de acordo com seus sinais e sintomas e vai prescrever um manipulado próprio, tá? Então, por exemplo, se o Nutri observou ali que você tá com esse intestino desequilibrado e ele avaliou alguns sinais e sintomas, como por exemplo, o desejo muito grande por doce e uma dificuldade de reduzir gordura abdominal, ali é feita uma manipulação de probióticos específicas para tratar tanto esse desequilíbrio da microbiota, mas também esses dois sintomas, né? O desejo por doces e a eliminação de gordura abdominal, tá? É isso que é feito. Inclusive, falando dessa questão de bactérias aí do intestino, as pessoas que têm sobrepeso e obesidade, devido a essa questão de ter uma alimentação desregulada, de ter por anos ali feito algumas coisas, né, na sua rotina, né, na sua alimentação mesmo, que levasse esse acúmulo de peso, ela automaticamente desequilibra essas bactérias. Então, tem estudos hoje em dia que demonstram que pessoas magras, né, pessoas ali que não têm um percentual de gordura alto, elas têm certo tipo de bactérias colonizando o intestino e as pessoas obesas têm outro tipo de bactéria colonizando o intestino, tá? Então, aqui a gente consegue pensar o seguinte, que se a gente pegar bactérias que colonizam o intestino de pessoas magras e fazer um manipulado para essas pessoas com sobrepeso e obesidade,
isso aí pode contribuir e muito para o emagrecimento dela, certo? Mas não adianta a gente só fazer esse manipulado. Por quê? Temos o probiótico, mas antes mesmo de ter esse probiótico, a gente precisa ter o pré-biótico, que é o quê? Que são os alimentos para essas bactérias. Não adianta nada você investir, porque é caro esses tipos de manipulado, né? Você investir 100, 200, tem manipulados de até 400, 500 reais, tá? Dependendo do tipo de cepas, né? Cepas é o nome dessas bactérias que a gente coloca aí. Então, não adianta nada você investir nisso se você não faz uma alimentação estratégica para manter essas bactérias aí vivas, né? Para manter elas aí. Então, vamos supor, você aí todo dia tá comendo, né? Bastante carboidratos refinados, doces, refrigerantes, né? Não tem uma alimentação rica em fibras, né? Come bastante proteína aí de origem de carne vermelha, né? Carne de boi aí. Esses itens vão contribuir para que as bactérias do bem morram, né? Vamos dizer assim, e as bactérias do mal fiquem lá em cima, porque esses tipos de alimentos são os alimentos que as bactérias patógenas usam, que elas consomem, tá? Então você vai desequilibrar isso. Então, se você tá aí pagando uma suplementação dessa, mas não fornece os alimentos corretos para a sua, né, para as bactérias aí do bem, vamos dizer assim, não vai adiantar nada você investir nisso, né? Você vai estar jogando dinheiro fora, tá? Então, aqui antes mesmo de fazer essa suplementação, o meu conselho é você investir primeiro na sua alimentação, porque você já começa a reorganizar esse intestino, reorganizar esse microbioma, e você reorganizando esse microbioma, aí sim você pode colocar, né, fazer manipulações de bactérias, né, que vão ajudar na queima de gordura, principalmente na região abdominal, tá? Então, como que eu vou fazer primeiro? Investir em alguns alimentos específicos que vão funcionar como pré-bióticos. Nós temos aí um item bem interessante, que é a farinha de banana verde, tá? Você pode ser tanto farinha ou a biomassa de banana verde, porque esses dois compostos, né, são feitos a partir da banana, né, em estado verde mesmo, que vão fornecer ali fibras de difícil digestibilidade, né, que demoram mais tempo a ser digeridas. E esse tipo de fibra são um alimento específico para as bactérias, tá? Funcionam muito bem como alimentos aí para essas bactérias, ok? Então você vai ter essa tendência para deixar elas sobreviverem ali, tá? Além do fato que essa farinha de banana verde, ela também ajuda a reduzir a absorção de gorduras e também contribui para a saciedade. Então, assim, tudo de bom para um processo de emagrecimento. E você pode consumir ela aí, né, com comidas, com sucos, com vitaminas. Não precisa ser uma dosagem muito grande, tá? Uma colher de sopa ao dia já vai auxiliar bastante nesse processo aí, tá? Tem uma outra planta também, gente, na casa da minha mãe tem, é a Oropronobis. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar em Oropronobis? É uma plantinha verde, né? Bem brilhosa, bem bonitinha. Essa Oropronobis, ela é excelente para a saúde intestinal, né? Ela é excelente para fazer uma cicatrização do nosso intestino, ou seja, né, para ajudar nessa junção aqui. Funciona como alimentos para as bactérias do bem, que, né, contribui para a queima de gordura aí, tá? É riquíssima em magnésio, é riquíssima em cálcio. Lembrando que cálcio e magnésio são dois minerais importantíssimos para a queima de gordura. Então pensa aqui para vocês verem, né? É um combo que você vai estar fazendo para auxiliar aí nesse processo. Então, se você já percebeu, né, pelo que eu comentei, que o seu intestino não tá tão legal, e se você tiver a possibilidade, invista nesse Oropronobis aí. Todo dia pode fazer uma saladinha dele e comer. O Cristiano comentou, delícia, com carne. Aí você pode fazer esse consumo aí que vai super auxiliar. O Cristiano falou de carne, eu até lembrei aqui desse ponto. E a gente também tem que tomar cuidado para não estar colocando alimentos, né, que vão prejudicar. Então, o que funciona aqui, gente, pra vocês terem noção?
O que eu vou falar aqui não é que vocês nunca mais vão comer, mas quem se identificou que tem bastante sinais e sintomas aí que o intestino não está funcionando bem, inclusive tem sintomas emocionais, tá? Porque, igual eu falei, o intestino ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, ele está relacionado aí a hormônios, a neurotransmissores aí, que vão estar influenciando tanto na saciedade, tá? Ou seja, aquela pessoa que sente muita fome, vamos ver o intestino dela. Se tiver ali gases fétidos, flatulência, o cocô não tiver legal, provavelmente esse excesso de fome que ela fica sentindo tem a ver com o intestino. Então, se a gente melhorar o intestino, ela melhora essa sensação de fome o tempo inteiro, desejo por doces, sintomas, gente, depressivos, né? Esses sintomas depressivos não quer dizer aquela pessoa que já está em estado de depressão mesmo, mas começa a sentir mais para baixo, tristeza ali a mais, né? Cansaço, desmotivação. Tudo isso aí pode ter a ver com a saúde do seu intestino, porque lá no nosso intestino a gente produz a maior parte de serotonina, que é o hormônio responsável, né? O hormônio responsável para nos deixar feliz, nos deixar alegre, né? De dopamina também, que é o hormônio responsável aí pelo prazer, pelo bem-estar. Então, isso aí tudo pode implicar, né, nesse quesito. Então, a alimentação, ela vai influenciar muito em questões até psicológicas ali, né? Evitar que a pessoa futuramente desenvolva realmente uma depressão, caia em um estado mesmo depressivo, tá? Então, o intestino, ele contribui para isso também. E outro fator, gente, porque é sempre uma coisa ligando a outra quando se trata de emagrecimento. Porque pensa aqui só comigo. Você tem uma alimentação que não contribui para o funcionamento do seu intestino de maneira correta. E automaticamente, você desequilibra ele e começa aí ter essa oscilação dos hormônios, o que vai fazer com que você coma mais e comece a se sentir um pouco mais para baixo, mais desmotivado. Se você está comendo mais, você vai ingerir mais calorias e essas calorias aí, né, acabam levando ao ganho de peso. E se você anda desmotivado, um pouco mais para baixo, cansado, são fatores que também não vão contribuir para você emagrecer. Por quê? Uma pessoa desanimada, ela tem dificuldade de se cuidar. Ela vai ter dificuldade em montar um prato bonito ali para ela. Ela vai ter dificuldade de levantar cedo e ir para academia treinar. Ela vai começar a viver a vida meio que tanto faz. Porque é essa questão mesmo, né? Sinais ali de tristeza, de uma pré-depressão, né? Até realmente depois ali ser instalado uma depressão, ok? Então, esses fatores vão contribuir para essa depressão e a hora que essa depressão estiver realmente instalada ali, essa pessoa vai ter dificuldade o quê? No emagrecimento. Não só pela questão de desmotivação, mas até mesmo pelas medicações que ela utiliza. Né? Infelizmente, né, algumas medicações elas contribuem para o ganho de peso. Né? Então, assim, não é uma coisa que está fora da nossa realidade. Aí começa a virar um ciclo vicioso, certo? Aí, cada vez mais a pessoa tem aquele nível ali de excesso de peso, o que automaticamente, se a pessoa tem excesso de peso, ela não se sente bem, se sente desmotivada muitas vezes, porque é difícil ali para ela, lidar com essa nova realidade. Então, acaba uma coisa puxando a outra e levando para outra ali, tá? Então, o que a gente pode fazer em quesito da alimentação para evitar, que esse intestino ele chegue a esse nível de ficar danificado, para que ele não funcione tão bem. Então, o que a gente deve fazer? Tentar sempre fazer um exercício físico, porque o exercício físico ele contribui para a nossa saúde intestinal. Tomar cuidado com o excesso de bebidas alcoólicas, uso de remédios indiscriminados. Então, o que acontece na maioria das vezes? Quando o médico passa pra gente um antibiótico, dificilmente ele passa ali um probiótico. E o que eu tô falando disso? O antibiótico, o que ele faz? Ele mata bactérias. Só que quando a gente toma esse antibiótico, ele não chega lá no seu intestino e fala assim, ó, as bactérias que é do mal, que tá aí fazendo mal para essa pessoa, vocês só que vão morrer, o restante vai ficar aqui. Não, Então o antibiótico ele não faz isso. Ele acaba
matando todas as bactérias que estão ali, né? Então, ele ataca não só as patogênicas, mas também as bifidobactérias, que são as bactérias, né, do bem, né? Então, o que que acontece? O certo seria depois a gente tomar antibióticos ou até mesmo fazer uso, por exemplo, de corticoides, fazer uso prolongado de alguns medicamentos, a gente fazer um fortalecimento da nossa saúde intestinal. Aí, nesse caso, a gente deveria incluir aqueles alimentos ricos em fibras, gostei para vocês, um Oropronobis, uma farinha de banana verde, né? E também colocar ali os probióticos, que são as bactérias ali, né? Feitas, selecionadas, né? Para fazer a restauração desse microbioma ali no nosso intestino. Mas dificilmente os médicos, eles prescrevem isso. Então, a gente também tem esse fator, né? De remédios que a gente toma ao longo, né? Dos anos aí. E o fator nutricional, né, de alimentação. Por quê? Excesso de alimentos industrializados vão causar um desequilíbrio no nosso intestino, entre as bactérias que ali estão colonizando ele. Por quê? Os alimentos industrializados, eles têm alto teor de substâncias químicas, tá? Então, essas substâncias químicas, elas contribuem aí para essa desregulação do nosso intestino, né? Essa desregulação do nosso metabolismo como um todo, ok? Então, aqui não é que você não pode nunca mais comer um alimento industrializado, mas esse alimento industrializado, ele não pode ser uma regra na sua alimentação, ele tem que ser uma exceção, né? Então, por exemplo, às vezes no final de semana você ficou com vontade de comer um cachorro quente, a salsicha ali a gente sabe que é um mega industrializado. E tomou uma Coca-Cola, foi uma vez no final de semana, tudo bem. Mas se isso se repete com constância todo dia, isso aí vai gerar um problema. E não é do dia para noite, tá? Porque se fosse do dia para noite, a gente percebia rapidamente, né, que estava alguma coisa errada e ali a gente já conseguiria, né, resolver o problema. Mas o grande problema dessas situações, e até mesmo do ganho de peso, é que ele é uma coisa assim, lenta, é um processo lento. Então, por exemplo, você para chegar no estado de peso, né, que você está hoje, não foi de um dia para a noite, não foi em um final de semana. Foi ali, né, semanas, meses ou quiçá anos para você chegar com sobrepeso ou uma obesidade. Então, a hora que você assustou, você já estava ali com 5, 10 quilos a mais, né? Então, no nosso intestino é o mesmo critério, é a mesma coisa. E existe um fator aqui, porque como é lento, os sintomas vêm passando, começando devagar, a gente tem a tendência a se acostumar com eles. Então, às vezes, você tem aí, né, dificuldade de ir ao banheiro, né, fica mais de um dia, 2, 3 dias sem ir ao banheiro, e não é o certo, né, se você come todo dia, você tem que pelo menos ir todo dia ao banheiro, né, e essa ida ao banheiro não pode de jeito nenhum ser difícil, ou seja, tem que ir lá ficar fazendo muita força, né, igual fica aí também outro sinal, tendo, né, esses gases fétidos, flatulência. Então, tudo isso aí, abdômen distendido, tudo isso aí não é legal, tá? E outro fator aqui também, né, gente? Porque às vezes o intestino começa a dar sintomas, ou às vezes o estômago também começa a dar sintomas. Então, muitas pessoas que têm azia, né, queimação, tudo isso tá ligado também à saúde intestinal, né? E até mesmo, né, o início dessa azia queimação depois pode implicar em algum problema na saúde intestinal, porque isso tudo está relacionado a hábitos alimentares, está relacionado à sua alimentação, tá? Quer ver uma dica simplérrima que vai auxiliar você a conseguir perder peso e também resolver queimação, azia e ajudar também nessa saúde intestinal? A mastigação. A mastigação é muito importante. A maioria das pessoas que começam a desenvolver azia e problemas intestinais, muitas vezes também tem relação com a mastigação. Porque às vezes ali é o quê? Põe uma garfada, mastiga rápido. Principalmente quando você, na hora do almoço, divide a atenção de comer com outra coisa.
Então, por exemplo, gente, o que aconteceu muito comigo nesse início, né, do Heitor pequenininho? Então, às vezes, para mim comer, eu comia, tipo assim, correndo, né? Porque eu tinha que cuidar dele, fiquei com ele sozinha em casa. Então, foi uma loucura. Então, teve um dia que eu percebi que eu, tipo assim, eu tava vivendo com fome, não tava nem sabendo o que eu tava comendo ao longo do dia, beliscando muita coisa. E eu comecei a não me sentir muito bem, assim, né? O estômago não muito bem. Aí eu fui parar pra pensar, gente, eu tô comendo muito rápido. Então, por quê? Eu estava comendo e dividindo a atenção com ele. Porque o nosso cérebro, você consegue sim fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só que a sua atenção, ela vai ser dividida. Então, vai ter algo que o seu cérebro vai focar mais, que ele vai dar atenção primária, e em segundo plano, algo que ele vai dar, né, atenção secundária. Então, ali no ato de comer, muitas vezes, ele fica com atenção secundária. Você, ou seja, fica focando mais, vamos supor, no telefone, no trabalho mesmo, né? Quantas vezes, né, tem que comer fazendo algo, digitando algo, né? Então, aqui é um ponto para se ter atenção. Leve uma garfada na boca, mastigue bem, tritura bem esse alimento para depois você engolir, tá? Porque isso aí vai implicar na saúde intestinal, no estômago, igual queimação, azia, tá? Tudo isso está relacionado às vezes com o simples ato de mastigação e também isso aí também vai implicar na sua saciedade. Por quê? Porque você engole tão rápido que você não dá tempo do seu cérebro mandar sinais, né? Do seu cérebro, do seu estômago mandar sinais para o seu cérebro que já está saciado, que já está cheio, que não precisa mais de alimentação. Então, com isso, você acaba comendo além da conta, tá? Então, por isso tem uma dificuldade em se manter saciado por um tempo maior. A tendência é rapidinho comeu e já tá com fome. Uma dica para vocês observarem isso almoçou, passou 1 hora, já tá com fome. Com certeza, se isso aconteceu com você, provavelmente você tá mastigando muito rápido, não está comendo com atenção plena e não está prestando atenção nesse ato de comer. Outro fator também, gente, para ajudar nessa saúde intestinal. Uma coisa simples, igual eu tô falando, né? Você vai perceber se você tá com esses sinais e sintomas e vai fazendo mais dessas estratégias. Mas um fator também, uma estratégia bem simples, é você preferir alimentos mais crus. Por que alimentos mais crus? Porque eles vão ser mais fermentados, né? Eles vão precisar de uma maior fermentação, que é o que as bactérias fazem. Então, elas vão ele vai potencializar, ele vai funcionar como se fosse um pré-biótico ali para elas também, tá? Então, por exemplo, alface, cenoura ralada, beterraba ralada, crua, porque aí ele não vai chegar tão quebradinho e vai, né, potencializar ainda mais para ela ali. Outro fator, igual eu tava falando dessa questão dos alimentos industrializados. Se você tá com bastante sinal e sintoma, então o que eu te recomendaria fazer? Evitar o máximo possível os alimentos industrializados aí por 1, 2 ou até mesmo, quem sabe, 1 mês, para recuperar esse intestino, para começar a recuperar ele. Mas nada de fazer loucura. Você vai observar atualmente como que está a sua alimentação, quantos dias na semana, né? É até legal, se você tiver um papel, anotar isso no papel, tá? Almoço, jantar e tal, e observar, né? Geralmente você come alimentos industrializados com qual frequência, né? Vamos supor que todo dia você bebe uma Coca-Cola, consome, sei lá, um miojo, né? E um pacote de bolacha recheada com todinho, por exemplo. Vamos supor que todo dia você faz isso. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar de uma vez? Se você tirar de uma vez, o resultado vai ser melhor e mais rápido. Mas, psicologicamente para você e fisiologicamente, talvez vai ser muito difícil. Por quê?
Porque como você está com esse intestino desregulado e o nosso intestino funciona como se fosse um segundo cérebro, a tendência é que ele vai desejar ainda mais esses alimentos ricos em gorduras, ricos em carboidratos refinados, né? Porque esses alimentos que são a principal, esses tipos de alimentos são a principal nutrição para essas bactérias patogênicas. Então, isso aí vai te pedir mais esses alimentos, tá? Mais alimentos gordurosos, né? E em questão dos industrializados, as próprias, né, aditivos que tem nele causam uma certa dependência, né? Ou seja, o desejo por comer cada vez mais aquele alimento. Isso aí faz essa modulação também. Então, se você for cortar tudo de uma vez, provavelmente você vai fazer uma semana. Na segunda semana, você já vai estar de saco cheio e não vai, né, não vai aguentar. Inclusive, gente, pode até te dar dor de cabeça. Vocês sabiam disso? Se você faz ali uma alimentação, e eu não tô falando de passar fome, de fazer uma restrição nesse sentido, não. Mas se você come muito industrializado, muito açúcar, muito carboidrato, e você ali corta tudo de uma vez, reduz esse açúcar, esse açúcar refinado que eu tô falando aqui. Mesmo você substituindo por, né, um carboidrato complexo, se você faz essa alteração, você pode inclusive até passar mal, de sentir dor de cabeça, tá? Porque o nosso corpo, ele tá tão viciado naquele tipo de alimento que ele faz essas estratégias assim contra a gente mesmo. Então isso é real, pode acontecer. Inclusive igual pessoas que são viciadas em café. Tem pessoas que se deixar de tomar café, não tomar, a cabeça dela dói horrores. Por quê? Porque aquilo ali já gerou uma certa dependência, né? Vamos dizer assim, no cérebro ali, né? No córtex. Então ela já tem com essa certa dependência ali e pode ter essa consequência. Então o que eu indicaria nesse caso? Você, por exemplo, reduzir aos poucos. Um dia sim, um dia não. Reduzir na quantidade. Se você comer um pacote de bolacha inteiro, cai pela metade esse pacote. E vai cada dia, você reduz um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Que você vai estar fazendo um desmame desses tipos de alimentos no seu organismo, tá? E claro, e junto com esses alimentos, você tem que potencializar a sua saúde intestinal. Incluir alimentos ricos em fibras aí, se hidratar bastante, beber bastante água aí para ajudar nesse processo, comer mais vegetais crus aí também para auxiliar. Tem uma outra opção, gente, que ajuda também nesse quesito do intestino, que é o iogurte, né? O iogurte natural ali, tá? E ele é interessante porque ele vai ser uma fonte ali de cálcio, ele vai ser uma fonte de bactérias e também vai funcionar como pré-biótico. Então, por exemplo, um iogurte natural com aveia, uma banana, um morango picadinho, perfeito. A banana ali para dar um doce. Por quê? O iogurte natural, ele não tem açúcar, né? Ele não é adoçado. Então, seria uma estratégia interessante de ser utilizada para auxiliar aí nesse processo, né? E o iogurte, como que eu sei que nutre? Qual é o melhor iogurte para me comprar? É só você ir lá na lista de ingredientes e buscar aquele que tem menos ingredientes possíveis. E o correto é que ele não tenha ali nomes estranhos, que ele não tenha adição de açúcar. Então ele vai vir ali leite, fermento lácteo, às vezes tem alguns que tem adições de vitaminas, pode até acontecer isso também, mas o ideal é isso. E você pode fazer o seu próprio também caseiro em casa, porque aí você consegue fazer uma quantidade grande que dura por mais tempo ali, tá? Então seria isso. Outra opção aqui de item para vocês utilizarem seria, por exemplo, após o almoço ali, fazer o consumo de uma laranja, né? A laranja, ela tem fibras, bastante fibras, que vai funcionar como alimento, e também a laranja, ela é percussora da serotonina, né? Ela tem substâncias que são percussoras, ou seja, que ajudam a formar a serotonina, que é ligada ao prazer e ao bem-estar. E também, por ser docinha, vai ali te ajudar
nesse desejo possível de doce que pode rolar se você estiver fazendo esse desmame, né? Essa retirada desses alimentos industrializados aí, tá? Outro item aqui, gente, dependendo do grau que você tá nesse intestino, seria também controlar o consumo de carnes vermelhas. Por quê? A carne vermelha, durante a digestão dela ali, ela também acaba potencializando mais as bactérias patogênicas, tá? Então, assim, uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, né, que não tem nenhum sinal e sintoma, ela pode consumir carne vermelha, né, tranquilo. Mas uma pessoa que não tá com essa alimentação equilibrada, que tá com esses sinais e sintomas bastante aí, né, incomodando mesmo, porque tem pessoas, gente, que fica soltando pum toda hora, é uma peidação horrível, tá? Isso é verdade, tem gente que é assim, né? E imagina, às vezes você tá no seu trabalho, perto de alguém, né? E pum, tem hora que é difícil controlar, gente. Ai, eu tô rindo aqui, mas a vontade é de chorar, mas é verdade, né? Principalmente quando não pode, é igual rir. Gente, eu tenho uma dificuldade com esse trem de rir. Se eu não puder rir, aí que eu rio mesmo. Não pode cair perto de mim, não, que eu sou boba com isso. Eu abro a boca a rir. Eu lembro uma vez na faculdade, uma amiga minha até ficou com raiva, porque ela caiu perto de todo mundo e eu banquei a rir, mas eu sou assim, né? Então, gente, então é uma coisa ali que tá severa, é um caso bem severo. Imagina, você tá soltando pum toda hora, você aí tá com dificuldade de ir no banheiro, tá com aquela barriga estufada, né, aquela barriga distendida, parecendo até, né, lembra aquele aspecto de uma barriguinha de gravidez ali. Então, são coisas, fatores que incomodam. Então, nesse caso, é importante a gente fazer, às vezes, uma intervenção mais severa, que seria, por exemplo, a retirada dessa carne vermelha por um período de tempo, tá? Lembrando, gente, que depois a gente voltaria a reintroduzir essa carne vermelha. Então, você não vai ficar para sempre sem comer. A não ser que toda vez que você voltar a comer ela, né, surjam os sinais e sintomas de novo, tá? Mas, geralmente, não há essa necessidade, né, de restringir ela para sempre, ok? Então, esses alimentos aí são interessantes. E quem gostar de chá também pode utilizar chás, né? Então, tem aquele chá de erva doce. Ele auxilia nessa saúde do intestino aí também. Hortelã, né? De gengibre, tá? São chás que auxiliam nesse processo de digestão, que auxiliam aí no funcionamento do nosso intestino, tá? Inclusive, gente, eu até veio outro assunto aqui, que eu comentei com vocês, mas eu acho que eu não falei desse detalhe, igual do ponto da mastigação, né? Por que que a mastigação, ela também vai influenciar nessa saúde intestinal? Acho que eu não cheguei a explicar isso pra vocês. Mas por quê? Se você não mastiga bem, você não tritura bem aquele alimento. Então, ele chega mais inteiriço. Ele chegando mais inteiriço ali no estômago, automaticamente, o seu estômago ele tem que liberar mais ácido clorídrico para fazer essa digestão, tá? E essa liberação em excesso de ácido clorídrico pode vir esse sinal, esse sintoma de queimação aqui, tá? Então, o que que muitas vezes os médicos fazem? Você chega lá no consultório médico, fala com ele que tá com queimação, o que que ele faz para você? Ele te passa omeprazol, não é isso? Só que o omeprazol, o que que esse omeprazol faz? Esse omeprazol, ele vai aumentar ainda mais essa queimação, né? Então, ali, ele vai ser um paliativo ali na hora, mas depois ele contribui para que essa queimação aumente ainda mais. Então, o correto, às vezes, era você simplesmente ajustar a sua mastigação e consumir mais vegetais crus. Olha você ver, duas estratégias simplérrimas para você fazer, para não ter que ficar tomando omeprazol. Porque o omeprazol, ele faz o aumento ainda mais do ácido clorídrico. E, na verdade, o que você precisa ali não é aumentar, mas controlar essa liberação dele ali, tá? Porque se você tá colocando comida muito inteira, não tá mastigando direito, tá engolindo aquele trem que tá descendo até cortando a garganta, quer dizer, então, que ali ele vai ter que trabalhar mais. E muitas vezes o que vai chegar no intestino ainda vai precisar de mais uma atenção, de mais um trabalho ali além, o que vai prejudicar nesse processo, certo? Então, gente,
essa questão aí da mastigação, ela vai influenciar nesse aspecto aí, ok? Bom, então se a gente conseguir melhorar esse quadro do nosso intestino, esse quadro da digestão como um todo, automaticamente a gente vai conseguir reduzir a inflamação, que é algo que atrapalha bastante a queima de gordura. Porque quanto mais inflamado o nosso corpo tá, a gente vai gerar aqui sinais e sintomas como, né, cansaço, fadiga, desânimo, que uma pessoa desanimada, cansada, dificilmente ela vai ter força de vontade o bastante para lutar, para fazer esse emagrecimento acontecer. Porque para você conseguir emagrecer, você tem que sair da sua zona de conforto, então não é algo assim muito fácil, não é fácil ir para academia todo dia, não é fácil, né, fazer marmitinhas, comer 100% ali de acordo com o que deve, porque às vezes o desejo por outros alimentos, ele existe, ele acontece, tá? Mas também essa inflamação, ela gera a liberação de hormônios que agem diretamente bloqueando a queima de gordura e bloqueando a quebra da gordura, né? Contribuindo para a gente não só não conseguir queimar e eliminar gordura, mas contribui para que a gente ganhe mais peso, tá? Reduz o nosso metabolismo e faz com que a gente guarde mais gordura aí, principalmente na região abdominal, principalmente na região da pochete, né? Então, por isso que é muito importante a gente se atentar, né? Como que esse intestino tá funcionando? Porque às vezes aí, né, você tá treinando, tá tendo equilíbrio, mas o intestino ainda não tá 100% ok. E se ele não tá 100% ok, a gente tem que buscar de estratégias para destravar ele, para fazer ele funcionar novamente, para conseguir ter resultados aí satisfatórios nesse processo de emagrecimento, tá bom? Então, gente, era isso. Vou deixar aqui, né, a live salva para depois quem quiser assistir desde o início. Se tiver ficado alguma dúvida, quiser perguntar, pode deixar depois nos comentários. Se tiver uma sugestão aí de live, de algum assunto que vocês queiram ver aqui, pode mandar também, tá bom? Um grande beijo e é isso. E amanhã às 19h19 vamos ter outra live, né, outro assunto aí. Eu acho que a gente pode falar às vezes sobre o controle do doce, não sei, sobre o sono, vamos ver o que amanhã a gente fala sobre o quê. Porque durante esse mês todo eu tô trazendo vários conteúdos que auxiliam aí na queima de gordura, então quem tá conseguindo assistir, acompanhar bastante coisa, tá pegando várias dicas aí para auxiliar nesse processo, tá bom? Então, um grande beijo e até mais!